Leitura da Bíblia do dia 7 de setembro. O livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulos 5, 6, 7 e 8, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre, como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto, como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras.
Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Capítulo 7. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe! Os meneios dos teus quadris são como colares, trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbão, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como o bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. Capítulo 8. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe,
e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon. Entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 siclos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó tu, que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, até o capítulo 11, versículo 15. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente,
e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Provérbios 22, versículos 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma.